Olá, seja bem-vindo ao canal Genial Quiz. Responda 16 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no vídeo de hoje. Como está seu conhecimento bíblico? Vamos descobrir. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos ao vídeo. Pergunta 1. O pai de Moisés viveu quantos anos? Alternativa A, 130 anos. Alternativa B, 100 anos. Alternativa C, 103 anos. Alternativa D, 137 anos. Tempo para pensar. Alternativa certa, 137 anos. Êxodo 6, 20. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137 anos. Pergunta 2. Moisés era de qual tribo? Alternativa A, tribo Levi. Alternativa B, tribo de Ruben. Alternativa C, tribo de Simeão. Alternativa D, tribo de Judá. Tempo para pensar. Alternativa certa, tribo de Levi. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Pergunta 3. Como se chamava a mãe de Moisés? Alternativa A, Joquebede. Alternativa B, Noemi. Alternativa C, Ana. Alternativa D, Ruth. Tempo para pensar. Alternativa certa, Joquebede. Êxodo 6, 20. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137 anos. Pergunta 4. Onde Moisés foi colocado para ser salvo? Alternativa A, planície. Alternativa B, deserto. Alternativa C, rio. Alternativa D, espinheiro. Tempo para pensar. Alternativa certa, rio. Êxodo 2, 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Pergunta 5. Quando era criança, quanto tempo Moisés ficou escondido? Alternativa A, 3 meses. Alternativa B, 5 meses. Alternativa C, 6 meses. Alternativa D, 1 mês. Tempo para pensar. Alternativa certa, 3 meses. Êxodo 2, 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Pergunta 6. Por quem Moisés foi encontrado no rio Nilo? Alternativa A, Joquebede. Alternativa B, filha de Faraó. Alternativa C, Miriam. Alternativa D, uma serva. Tempo para pensar. Alternativa certa, filha de Faraó. Êxodo 2, 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam, pela margem do rio,
e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. Pergunta 7. Moisés foi criado por quem? Alternativa A. Sua irmã. Alternativa B. Uma parteira. Alternativa C. Filha de Faraó. Alternativa D. Uma serva. Tempo para pensar. Alternativa certa, filha de Faraó. Êxodo 2, 10. E, quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Pergunta 8. Que significado tem o nome Moisés? Alternativa A. Ungido de Deus. Alternativa B. Tirado das águas. Alternativa C. Príncipe da paz. Alternativa D. Escolhido por Deus. Tempo para pensar. Alternativa certa, tirado das águas. Êxodo 2, 10. E, quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Pergunta 9. Moisés fugiu do Egito por qual motivo? Alternativa A. Transgressão. Alternativa B. Adultério. Alternativa C. Roubo. Alternativa D. Homicídio. Tempo para pensar. Alternativa certa, homicídio. Êxodo 2, 12. E olhou a um e a outro lado e, vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio, e escondeu-o na areia. Pergunta 10. Depois que assassinou o egípcio, para onde Moisés fugiu? Alternativa A. Seir. Alternativa B. Babilônia. Alternativa C. Midian. Alternativa D. Berseba. Tempo para pensar. Alternativa certa, Midian. Êxodo 2, 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. 11. Qual era o nome da esposa de Moisés? Alternativa A. Zípora. Alternativa B. Diná. Alternativa C. Sulamita. Alternativa D. Agar. Tempo para pensar. Alternativa certa, Zípora. Êxodo 2, 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Pergunta 12. Como se chamava o sogro de Moisés? Alternativa A. Jetro. Alternativa B. Jacó. Alternativa C. Araão. Alternativa D. Manoá. Tempo para pensar. Alternativa certa, Jetro. Êxodo 3, 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Pergunta 13. Jetro, o sogro de Moisés, teve quantas filhas?
Alternativa A, 2 filhas. Alternativa B, 8 filhas. Alternativa C, 3 filhas. Alternativa D, 7 filhas. Tempo para pensar. Alternativa certa, 7 filhas. Êxodo 2:16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Pergunta 14. Qual foi o nome que Moisés deu a seu primeiro filho? Alternativa A, Gerson. Alternativa B, Simão. Alternativa C, Betuel. Alternativa D, Arão. Tempo para pensar. Alternativa certa, Gerson. Êxodo 2:22. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, peregrino fui em terra estranha. Pergunta 15. Em Midian qual era a função de Moisés? Alternativa A, governador. Alternativa, sacerdote. Alternativa C, secretário. Alternativa D, pastor. Tempo para pensar. Alternativa certa, pastor. Êxodo 3:1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Pergunta 16. Qual era a idade de Moisés quando falou com Faraó? Alternativa A, 90 anos. Alternativa B, 65 anos. Alternativa C, 80 anos. Alternativa D, 55 anos. Tempo para pensar. Êxodo 7:7. Alternativa certa, 80 anos. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos quando